Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou o Saulo Monteiro. Está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. E eu quero te perguntar como você está hoje. Eu desejo sempre que muito bem. Mas olha, se não foi possível até aqui estar bem, vai com calma, viu? Nem sempre dá e a gente se cobra muito, não é mesmo? Às vezes não está dando e tudo bem também. Não fique mal por não estar bem. Dando sequência aqui aos temas que nós separamos para estudar nessa coluna Espiritismo e Questões Contemporâneas, eu hoje me deparo com uma questão que há algum tempo já eu gostaria de comentar, trazendo um texto muito curioso de Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. A pergunta que eu faço para o episódio de hoje, como título, deve ter em algum nível mexido por aí, assim como mexe comigo. Na verdade, causa até o incômodo, porque a nossa base cultural, ela encharca e é encharcada também daquilo que a gente vive, do lugar de onde nós falamos e estamos. Então, ao perguntar, o Espiritismo é cristão? Isso já causa, assim, um certo abalo em nossas bases. E não tem como duvidar, não temos como questionar que na maneira como o Espiritismo se construiu no Ocidente, a gente pode falar de Brasil, mas ele vem da Europa e traz toda a carga, né, que naquele século XIX o pensamento racional europeu, francês, iluminista e com uma série de problemas também na análise dos povos, das etnias, isso impregna naturalmente o Espiritismo e não dá para dizer que ele não tenha sido cristão ou que ele não seja cristão. Mas a minha pergunta aqui é um pouco mais filosófica. Ele, enquanto base, é cristão? Eu posso mudar um pouco a pergunta para talvez incomodar menos. É possível ser espírita sem ser cristão? Fiz uma pausa estratégica aqui. É possível, minha amiga e meu amigo, ser espírita sem ser cristão? Agora que você respondeu já essa pergunta mentalmente, vamos ver a resposta de Allan Kardec. Está lá no capítulo 1º, Pequena Conferência Espírita, no livro de divulgação que ele escreve O que é o Espiritismo. O Espiritismo vem derramar luz sobre grande número de questões, até hoje insolúveis ou mal compreendidas, diz Kardec. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência, e não de uma religião. E a prova disso é que ele conta entre os seus aderentes homens de todas as crenças, que por esse fato não renunciaram às suas convicções. Católicos fervorosos que não deixam de praticar todos os deveres do seu culto, quando a igreja não os repele. Protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e mesmo budistas e brahmanistas. Repara, Allan Kardec não estava falando aqui de uma tese, de uma possibilidade, de algo que poderia vir a acontecer. Ele está narrando para a gente que conhece, que viu a existência de espíritas, por exemplo, muçulmanos, espíritas budistas. Então, nós não precisamos de muito esforço intelectual para responder que não. Não é porque a pessoa é espírita que necessariamente ela tem que ser cristã. Kardec, em A Gênese, chega até a dizer que, do ponto de vista moral, o Espiritismo não traz nenhuma novidade. Ele vai aderir à moral do Cristo porque o Espiritismo surge no tempo e no espaço em uma localização que é cristã. Se provavelmente o Espiritismo tivesse nascido em um país de base muçulmana, ele teria uma outra configuração em termos dos comentários morais que faz, da ética que desenvolve. Aqui, me parece, como nesse mesmo parágrafo Kardec repete que se trata de ciência e não de religião, me parece que aqui está em discussão o que é o Espiritismo. Kardec vai dizer nesse mesmo livro que espírita é aquele que crê na existência dos espíritos e de alguma forma estabelece método para se comunicar com eles. Então, repara como que isso dá uma abrangência para o conceito do que é ser espírita. Não necessariamente o espírita vai aderir à perspectiva da moral que nos livros espíritas que conhecemos são comentados. É possível aderir à moral
israelita, é possível aderir à moral confucionista, é possível aderir a qualquer moral do ponto de vista religioso, mas tendo a prática da comunicação com os espíritos para si. Para Kardec, me parece que ele, é claro que essa, meu irmão e minha irmã, é a minha leitura do Espiritismo nesse momento da minha vida. Cada um pode fazer a sua e deve mesmo, pela autonomia intelectual que o Espiritismo propõe, fazer a sua análise. Mas me parece que Kardec entende que espírita é aquele que usa de um determinado método para conversar com os espíritos, para dali retirar informações, produzir conhecimentos, criar, portanto, uma lógica de enxergar a realidade. O espiritismo é uma espécie de lente com a qual eu vou olhar o mundo, as coisas e as leis, e não exatamente uma religião. A gente vai na próxima semana dar continuidade a esse olhar, porque ele tem muita coisa a nos ensinar, mas fica por aqui a proposta de resposta para essa questão. Não, parece que o Espiritismo não é necessariamente cristão. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.